Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Diz assim a santa palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do momento mais sublime que temos no culto, que é quando abrimos a Tua palavra para meditar nela, crendo que o Senhor é aquele que fala aos nossos corações, crendo que Teu Espírito Santo ilumina as nossas mentes para compreender o texto sagrado. E de fato nós consideramos esse texto sagrado, inspirado, palavra que vem do Senhor para nós. E ainda temos o privilégio de, em língua portuguesa, ter a tradução desse texto, do original para a nossa língua. Temos o privilégio, ó Deus, de ter pastores que estudam o texto, que comentam o texto e nos ajudam na interpretação. Mas, Senhor, nada disso vai funcionar se o Teu Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã que o Teu Espírito Santo opere poderosamente na vida da Tua igreja nesse dia de hoje. O Senhor já falou logo cedo no culto pela manhã, haverá de falar no culto logo mais à noite, mas Vox Dei, meu Pai, aqui está o rebanho do Senhor, nós cremos que o Senhor haverá de pastorear o nosso coração nessa hora, Pai. Senhor, clamamos a Ti, carecemos de Ti, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração e nos abençoe na meditação da Tua palavra nesta hora. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, eu quero começar pensando com vocês nesse texto sobre uma reflexão que é o seguinte pensamento. Você já parou para pensar em algum momento da sua vida o que Jesus pensa, como Jesus vê tudo isso que nós estamos fazendo aqui? O que passa no coração de Jesus quando a gente está cultuando Ele nesse momento? Nós temos ali no livro de Apocalipse algumas cartas, algumas falas de Jesus, melhor dizendo, no livro de Apocalipse, em que é revelado a João o que Jesus via com as igrejas ali do Apocalipse. E isso é muito interessante. Mas antes de Apocalipse, nós temos aqui, no relato que Lucas faz, no capítulo 18 do seu livro, um registro único que mostra para nós como Jesus estava vendo as coisas. E eu quero compartilhar com vocês esse texto nessa manhã sobre a temática A Cosmovisão de Cristo. A cosmovisão de Cristo é a mensagem para nós pensarmos nessa manhã. 2 pontos que eu quero pensar com vocês aqui nessa manhã, olhando para esse texto. Eu já adianto para vocês quais são os pontos, se você quiser anotar. O primeiro ponto é um diagnóstico e o segundo ponto é um apontamento. O primeiro aspecto é um diagnóstico, o segundo aspecto é um apontamento à cosmovisão de Cristo. É Lucas quem conta essa história para nós. O evangelista Lucas, médico amado, ele vai construir essa história para nós. Eu gosto muito desse bloco que está aqui, e certamente você que é atento à Escritura sabe que esse bloco aqui é naquela viagem que Jesus está indo para Jerusalém cumprir de maneira derradeira o seu ministério. Ele está indo para Jerusalém para ser o Cordeiro Pascal, morrer a nossa morte, ressuscitar para nos dar vida nele. E Lucas, de maneira muito sábia, estratégica e inspirado, ele vai colocar uma sequência de histórias que vão mostrando Jesus chegando em Jerusalém, indo para esse momento derradeiro, decisivo do seu ministério.
É como se em paralelo nós tivéssemos, a gente está uma semana da Páscoa, né? Essa semana é a semana da Páscoa, a semana que Jesus, no domingo, Jesus entrou em Jerusalém. Nós estamos quase que, se você for olhar ali, em paralelo, na mesma semana, com os acontecimentos que se deram ali até a verdadeira, sublime Páscoa que Jesus anuncia. E Lucas, então, coloca esse momento ali que Jesus está perto de Jerusalém, ali na estrada ali de Jericó. E então nós temos, de Jericó para Jerusalém, então nós temos essa narrativa que mostra esse momento em que Jesus então vendo, e aí o versículo começa dessa forma, lá no verso 9, preste atenção da intenção do coração de Jesus, e veja, é Jesus mostrando para nós o que ele está vendo naqueles dias. O que é que Jesus está vendo quando olha para o culto que estamos oferecendo para ele hoje? Começa no verso 9 com Lucas dizendo assim sobre Jesus. Propôs Jesus, também esta parábola, a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus está vendo a sociedade religiosa dos seus dias, ele andou aqueles dias todos, ele está na reta final do seu ministério, e existem algumas coisas importantes a serem ditas, e ele então começa nessa reta final do seu ministério, se dirigir ao povo da aliança. Veja, ele não está falando aqui às pessoas de fora de Israel, ele não está mandando recado aqui para quem é de fora, ele está falando para aqueles que são de Israel, daqueles dias, da comunidade religiosa daqueles dias. E ele vai propor uma história, mostrando o que ele está vendo, a cosmovisão de Jesus. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Jesus apresenta um diagnóstico. Veja o que é relatado para nós na história que Jesus vai contar a partir do verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus então apresenta para nós o primeiro personagem da história. E esse primeiro personagem da história vai apresentar para nós o diagnóstico que Jesus traz daqueles dias. Me permita dizer, meu querido irmão, não é um diagnóstico bom. Porque ele apresenta para nós a figura de um personagem por nome fariseu. Quando ele identifica como fariseu, ele está dizendo uma mensagem junto desse nome. O fariseu é alguém religioso. O fariseu é alguém que está o tempo inteiro no templo. O fariseu é alguém que conhece a doutrina, conhece a Torá. É alguém que estudou a Torá desde que é criança. É alguém que tinha provavelmente o livro de Salmos decorado, falava de cor. O fariseu era um profundo conhecedor da Escritura até aqueles seus dias. Era um debatedor de teologia, era alguém que inclusive impunha sobre os demais as ordenanças daquilo que deveria ser feito. Era alguém que fazia parte da liderança do povo da aliança. Só a palavra fariseu traz consigo um monte de informação. E Jesus diz, esse fariseu está subindo ao templo, ora, ele está indo para o lugar correto, ele está indo ao templo daqueles dias, ele está indo servir a Deus. E Jesus então vai mostrar nessa parábola a oração que sai do coração daquele homem. E meus irmãos, eu sempre afirmo, enquanto pastor, que se você quiser saber um pouquinho da teologia de alguém, escute a oração que ele faz. É inevitável, a boca fala do que o coração está cheio. É inevitável que você perceba pela oração da pessoa como está o relacionamento dela com Deus. É inevitável, você consegue ter ali um apontamento. Mas Jesus está fazendo um diagnóstico. Porque ele descreve a oração. E a oração é interessante, porque olha a oração do fariseu, ele diz assim, ó Deus, eu vou te dar graças, eu te agradeço, porque... E aí ele começa o argumento dele segundo Jesus. Eu não sou como os demais homens. Eu não sou um roubador, eu não sou um injusto, eu não sou um adúltero. Eu não sou ainda como este publicano. Eu jejuo e eu dou o dízimo. Eu gosto muito desse texto porque quando você vai para os comentaristas que analisam esse texto, geralmente os comentaristas dizem algo que me chama muito a atenção. Eles dizem assim, provavelmente o fariseu, no que diz respeito à sua vida, ele não mentiu.
Provavelmente ele jejuava mesmo 2 vezes, provavelmente ele não era roubador, provavelmente ele não era ali um adúltero, provavelmente ele não era um mentiroso. Entretanto, a oração desse fariseu, ela está muito distante daquilo que deve ser. Existem algumas informações importantes sobre a oração do fariseu. Provavelmente, e alguns comentaristas dizem isto, eu gosto muito dessa perspectiva, que provavelmente a oração que o fariseu faz e que Jesus então retrata, ela está embasada, e você percebe isso, ela tem um embasamento teórico no Salmo 1. Só que, quando um coração está corroído, quando a visão de alguém está distorcida, ele corre o risco de pegar coisas boas e distorcer. Qual é o problema da oração do fariseu retratada por Jesus? O problema é que a oração do fariseu estava cheia de uma coisa chamada autojustiça. É uma oração antropocêntrica, é uma oração voltada para o umbigo dele, é uma oração que mostra que esse fariseu ele tem um problema de visão sério. Ele enxerga Deus de maneira distorcida porque ele acha que Deus vai dar para ele prêmios pela bondade dele. Então ele não conhece Deus direito, ele está vendo Deus de maneira distorcida. Quando diz respeito ao próximo, ele olha para o próximo de maneira distorcida porque ele se compara e se acha melhor. Eu sou melhor que aquele outro. E no que tange a ele mesmo, ele se acha bom o suficiente. Está distorcida na relação com Deus, está distorcida na relação com o próximo, está distorcida na autoavaliação que ele precisa ter dele mesmo. O diagnóstico de uma visão distorcida da realidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, cuide da forma como você está enxergando as coisas. Porque se você enxerga Deus de maneira distorcida, se você se enxerga de maneira distorcida, se você enxerga o seu próximo de maneira distorcida, as conclusões que você vai tirar são conclusões ruins e erradas. O problema da oração do fariseu, apesar dela provavelmente ser embasada no Salmo 1, é que ela está repleta de autojustiça. E mesmo ele sendo provavelmente essa pessoa que não mentia, não roubava, dava dízimo e fazia todas aquelas ordenanças ali, ele se esquece de um ponto importante que é ensinado na Escritura desde sempre. A nossa bondade, ela nunca foi suficiente. A nossa bondade nunca foi suficiente. Esse texto tem um vínculo interessante com outro texto que está lá em Zacarias, capítulo 3, verso 3, na verdade você pode pegar Zacarias de 1 a 3. E lá em Zacarias de 1 a 3, o profeta Zacarias vai ter uma visão, descrita ali pelo profeta, que mostra o sacerdote da época, que é o sumo sacerdote Josué, indo para a presença de Deus. Isso provavelmente indica que era período pascual, como esse período que nós estamos. E aí o texto lá de Josué 3,3 diz de maneira muito interessante que Josué se apresentou, o sumo sacerdote Josué se apresentou diante de Deus e as vestes de Josué estavam sujas. No original hebraico, a indicação ali é que era a imundície do ser humano, era sujeira, era estrume. A roupa do sacerdote está coberta. E aí você pesquisa um pouquinho sobre o cerimonial do judeu, especialmente na Páscoa, para ir à presença, especialmente o sumo sacerdote, que antes de Jesus, ele ia de maneira especial, uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, e apresentava diante da Arca da Aliança o sacrifício pelo povo. E você vai perceber que na história do povo judeu, se tem uma coisa que eles faziam com rigor, era esse momento de oferecer sacrifício pelo povo, o sumo sacerdote representando o povo diante de Deus. E não há registro de, em algum momento, um sacerdote se apresentar com as roupas sujas de cima e embaixo. O que isso significa? Aliás, só contando um pouquinho para vocês desse cerimonial, que você, quando estuda um pouquinho, você percebe como era feito, especialmente na Páscoa, que era feita a oferta pelo sacrifício, pedindo perdão para todo o povo.
Dizem os comentaristas historiadores que o sumo sacerdote, naquela semana, como essa semana que antecede a Páscoa, ele tinha alguns requisitos a cumprir como sumo sacerdote. Primeiro requisito, ele se isolava do povo, porque na cultura do povo hebreu, do povo judeu, eles tinham uma característica da questão de ficar imundo. Se de repente você tocasse em circunstâncias, em pessoas que estavam imundas, e se eu tocasse na pessoa imunda, eu ficava imundo também. Então o que eles faziam? Para não ter risco do sumo sacerdote ficar imundo e ficar impossibilitado de ir ao Santo dos Santos, eles isolavam o sumo sacerdote, para não ter risco. Mas nessa semana que ele estava isolado do povo, eles também deixavam o sumo sacerdote com a seguinte tarefa. Essa semana, sumo sacerdote, você precisa examinar ao longo da semana profundamente a sua consciência. E pedir perdão, porque lembre-se, se você entrar no Santo dos Santos com alguma dívida diante de Deus, você pode não sair de lá, vivo. Lembra da cordinha amarrada? E que eles puxavam, porque quando alguém entrava lá em pecado, a santidade de Deus consumia essa pessoa. Então, imagina a tensão do sumo sacerdote naquela semana, avaliando, examinando, porque era risco de morte. Então ele tinha semana para examinar. Mas quando chegava no dia, ele então era escoltado até o templo. E quando ele chegava no templo, ele passava por alguns cerimoniais. E em cada um desses cerimoniais, seja primeiro pedindo perdão pelos pecados dele, e aí na sequência se lavando, porque quando ele pedia perdão pelos pecados dele, ele acabava sujando as vestimentas com sangue. Então ele tomava banho, vestia uma roupa toda linha, toda fina, preparada especialmente para aquele dia, jamais usada, só usada para aquele dia, de linho finíssimo. O sacerdote então entrava. O que eu estou querendo dizer para você, querido irmão, é que ele fazia tudo o que era descrito para se apresentar da melhor maneira externamente, com a melhor roupa. Na semana que ele se preparou, aí vem o profeta Zacarias e diz o seguinte: ele fez tudo isso, mas quando Deus viu ele está coberto de sujeira da cabeça aos pés. Sabe o que isso significa, meu querido irmão? Que a sua melhor obra não é suficiente. A sua melhor obra, meu querido irmão, ainda não será suficiente. E nós precisamos pensar sobre isso. Examinar o nosso coração, é semana da Páscoa, irmãos. Examinar o nosso coração de todo antropocentrismo, de todo alta justiça, de toda autopiedade, que muitas vezes nos faz estar na igreja com uma visão distorcida de Deus, distorcida do nosso próximo e distorcida de nós mesmos. É preciso examinar o coração. A nossa justiça não é suficiente. Mas a mensagem não termina aqui. E temos o segundo aspecto para nós pensarmos aqui nessa manhã. Jesus apresenta o fariseu. Apresenta a oração do fariseu, mostra o diagnóstico sobre a oração do fariseu, mostrando que era uma oração extremamente distorcida. Mas tem um outro personagem, e esse outro personagem foi introduzido lá na primeira fala de Jesus. Jesus começou a história dizendo assim: 2 homens subiram, o fariseu. O pessoal pensou que o fariseu era o herói da história, mas o fariseu não era o herói da história. Eis que tem outro personagem que carrega informação também consigo, o publicano. E agora Jesus vai falar do publicano. O publicano já tinha sido apontado na oração do fariseu. Eis que agora Jesus vai descrever o publicano para nós. Verso 13 diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O segundo argumento, a cosmovisão de Cristo, é que agora Jesus vai fazer um apontamento. Jesus vai trazer mais um personagem para a história. E o nome desse personagem também traz informações. Ele é o publicano.
O publicano é o desprezado da sociedade daqueles dias. É aquele que está à margem, é aquele que é considerado um traidor do seu próprio povo, é alguém que era indigno. Ele é tão indigno que na oração Jesus descreve a indignidade dele diante da sociedade dos seus dias, porque ao publicano não era permitido o luxo, a excelência de estar lá na frente, não. O publicano, ali no templo, em todo o cerimonial do templo, por conta de ele ser considerado um traidor, o publicano ficava longe. O publicano ficava distante. Ele era proibido de chegar mais perto, porque ele era considerado indigno. Mas Jesus então traz esse personagem, e ele coloca esse personagem no lugarzinho dele, longe, em pé, sem ter lugar para ele, porque ele é indigno. Mas Jesus vai trazer algumas restrições interessantes sobre esse publicano. Jesus diz assim, que ele sequer ousava erguer os olhos ao céu. E aí a gente tem uma descrição que esse publicano está de cabeça baixa. É assim a descrição que Jesus faz. Uma outra descrição que Jesus faz é que ele está batendo no peito. E Jesus diz as palavras que esse homem fala. Esse homem não fala muita coisa, mas ele vai dizer assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. A oração do publicano, descrita por Jesus, ela é magnífica porque, se você vai para o original grego dessa expressão que é dita por ele, a palavra lá é oteos ilatesti moi to amartolo. E por que eu estou trazendo aqui o original grego para você nessa manhã? Porque a palavra ilateste, ela é muito interessante. Porque essa frase que esse publicano diz para Deus, segundo Jesus, ela é curta, mas ela é interessante porque ela apresenta a cosmovisão do publicano. Ele diz, ó Deus, e ele vai se apresentar na oração com um nome. E o nome que ele dá para ele mesmo é amartolo, que é pecador. Ele assina a oração dizendo assim, Deus, assinado, ele faz o pedido e ele coloca assinado embaixo, o pecador. Eu sou pecador. Antes de entrar aqui na palavra ilateste, eu quero dizer uma coisa aqui, os irmãos, que me chama a atenção nesse texto, porque às vezes nós não valorizamos o gestual, né? A gente acha que gestual é coisa ruim. É o próprio Deus descrevendo aqui um indivíduo, e Deus está descrevendo que a postura do indivíduo chamou a atenção dele. É Deus Filho falando. E Deus Filho falou que aquele homem estava quebrantado de cabeça baixa e está batendo no peito. Ou seja, a nossa postura na adoração também conta diante de Deus. Não pense você que uma adoração displicente não é vista pelo Rei dos Reis. Mas esse homem bate no peito, está longe, está distante. E aí tem a palavrinha entre Deus e o armatolo, que é o pecador. E ele usa a expressão ilatesti moi. Ilasteti moi. Essa expressão, que é traduzida para nós, ser propício, tem um vínculo interessante com uma realidade daqueles dias, que eu já falei aqui no primeiro ponto, que é a realidade do templo, que é a realidade da Arca da Aliança, que é a realidade da cerimônia pascual, de pedir perdão pelos pecados, e para pedir perdão pelos pecados era necessário a propiciação. Por isso ele usa, ser propício. O que era a propiciação? Era quando o sangue era aspergido sobre a Arca da Aliança, e era declarado, Deus propiciou, Deus fez o perdão com o seu povo. Veja, Deus e pecador precisa de alguma coisa que faça o caminho que foi separado. Tem que ter alguém que liga Deus ao pecador. Tem que ter algo no meio, tem que ter propiciação. Alguém que liga. E é essa a oração do publicano. Senhor, eu não consigo, eu preciso de propiciação. Ser propício é como se ele dissesse, providencia uma propiciação para mim, porque eu sou pecador. É Jesus que está contando essa história. Aliás, o ilateste tem um significado muito bonito, porque ilateste significa, do grego, a seguinte expressão, irmãos. Assenta em misericórdia. Quando o sangue era aspergido sobre a Arca da Aliança, era dito, o Senhor se assentou em misericórdia
por nós. Ele nos perdoou. Ele derramou perdão para nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não temos justiça para romper entre nós, pecadores, e o Deus que está irado contra o pecado. A nossa justiça não é suficiente, seja ela a melhor delas. Precisa de uma propiciação. E agora o próprio Jesus está contando essa história dizendo que Deus preparou a propiciação. Deus preparou o Cordeiro. Deus preparou Jesus. E Jesus está nesse momento da história se preparando para que na sequência daquela semana ele fosse à cruz. Para que ali na cruz do Calvário o Deus triuno se assentasse em misericórdia e declarasse perdão por meio da pessoa de Jesus Cristo e da obra perfeita que Jesus faz. E aí nós o chamamos de a pessoa do mediador. É Ele que faz o caminho entre Deus e nós, pecadores. Ele se propiciou por mim e por você. Ele se tornou propiciador. Mas me permitam contar uma história, porque esse texto mexe muito comigo. Porque, de fato, infelizmente, irmãos, vez ou outra, a nossa cosmovisão, a nossa visão das coisas, ela tende a ficar turva e nós precisamos sempre recorrer a esse texto e lembrarmos que a nossa justiça não é suficiente, bater no peito e pedir, Senhor, ser propício a mim, pecador. Eu lembro de uma situação que eu passei em 2017, me permitam contar essa história particular. Em 2017 eu tinha acabado de me mudar de Goiás para São Paulo. Estava morando em Campinas na época. E depois de procurar algumas igrejas para congregar, eu vim para ser capelão do Mackenzie na época e estou aí desde então. Mas vindo para ser capelão, eu estava procurando uma igreja para trabalhar. Pastor gosta de igreja, né? Pastor gosta de pregar, pastor gosta de estar na igreja fazendo alguma coisa. E como eu vim para a capelania, então eu não estava vinculado a uma igreja ali em Campinas, então comecei a ir de igreja em igreja e procurando também uma igreja que as minhas meninas pudessem se adequar. E aí nós achamos a Igreja Presbiteriana Central de Campinas, que muitos de vocês conhecem, alguns de vocês vieram de lá, tem muita gente de Campinas aqui na Unida que veio de Campinas. E a gente se encontrou naquela igreja. Foi muito bom, foi um período muito bom. Fiquei ali 5 anos naquela igreja. Mas nesse comecinho que eu estava chegando lá, então eu depois me vinculei à igreja, fui convidado a ser um colaborador ali, mas eu lembro que nos primeiros meses, eu lembro que eu estava indo com um sentimento que eu só conseguia avaliar no meu coração nesse dia dessa história que eu estou contando para os irmãos. Eu estava indo, estava frequentando, estava olhando aquilo ali, estava vivendo um momento, poxa, né, saí lá de Goiás, estou aqui em São Paulo. Para quem está aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente está acostumado com isso aqui, mas para quem vem de fora, isso aqui é o máximo. Eu falei assim, meu Deus, eu estou em São Paulo. Eu estava meio deslumbrado, irmãos, confesso. Só que esse deslumbramento causou um negócio ruim no meu coração. Eu comecei a perceber, e eu não tinha visto isso, que eu estava um pouquinho me achando naquele momento. Pô, capelão do Mackenzie. Eu lembro que um dia o pastor da igreja de Campinas, o Dado, ele pegou e falou assim, olha, irmãos, domingo que vem vai ter Páscoa. E venham para a Páscoa, porque vai ser uma cantata muito bonita, vai ser no culto da ressurreição, uma cantata maravilhosa, e inclusive vai ser a equipe de louvor junto com o coral, o negócio está sendo preparado. E nem nesse dia a pregação vai ser mais curta, vai ser no comecinho, aquela coisa que vocês conhecem aqui de São Paulo. E eu lembro que aquela informação ficou na minha cabeça. No domingo seguinte, eu levantei e falei assim, hoje é aquela cantata, que eu nunca tinha visto esse tipo de cantata, deixa eu lá ver. E eu fui, e eu lembro, por isso que eu estou contando essa história para você, que eu fui para a igreja naquele dia, naquele domingo da ressurreição, como um grande espectador do culto. Eu não fui como um cultuador, eu fui como um espectador. Eu fui para assistir. E quando você vai para assistir, é como você vai para assistir uma ópera, uma peça, uma apresentação, um filme. O meu senso de avaliação estava ligado naquele dia. E às vezes, quando o senso de avaliação está ligado, você está com o senso crítico aguçado.
e começou a cantata. E uma cantata que, quando começou, eu fiquei bastante impactado. Eu peguei e falei assim, nossa, o pessoal aqui é de excelência mesmo, hein? Olha esse coral, olha essa banda, que coisa maravilhosa. Só que Deus é Deus. E na primeira música, a música falava sobre o amor do Pai. E eu estou ali prestando atenção na cantata, meio com um sentimento de espectadorzão mesmo, ali naquele serviço daquela manhã, e a letra começou a martelar no meu coração, e aquilo começou a me causar um primeiro constrangimento diante daquela canção que falava do amor do Pai. E eu olhei aqui e falei, nossa, só que eu fui avaliando, né? Que música bonita, parabéns, escolheram bem uma música, né? Estava no modo avaliador. A cantata prosseguiu, a cantata prosseguiu, a cantata prosseguiu. Eu estou ali olhando a cantata e eles resolveram cantar uma música dos cravos. E aí a maestrina, na época, Laura Ambiré, querida, ela tinha combinado com o pessoal do instrumental uma ação muito bonitinha. Eu já contei essa história aqui no passado, mas ela preparou com eles uma surpresa para o pessoal, que o pessoal do coral, da maestra, gosta de preparar aquela surpresa, né, Vivi? Tem aquela surpresa. A surpresa era o seguinte, na hora que a música falasse uma palavrinha, eles iam fazer uma coisa específica. Quem estava lá, e eu estava lá como espectador, não sabia. E aí vem a música, e a música está falando do sacrifício de Jesus, e a música muito bonita, eu comecei a refletir na música, eu falei, caramba, olha o sacrifício de Jesus, e ali... meu coração sendo impactado pela mensagem, e aquele constrangimento começou a aumentar. E, de repente, na música tinha uma frase que dizia assim, porque essas mãos estendidas e os cravos, quando falava a palavra cravos, vinha um barulho assim, pim! E eu, na hora que ouvi esse barulho a primeira vez, eu falei assim, gente... esse pin aí não está... destoou aí do restante. O que é esse pin aí? Eu fiquei olhando, assim, estou modo espectador, fiquei olhando. Falei, onde que está esse pin? E assim, quando alguém erra, vocês sabem, né? Quando alguém erra no louvor ou na pregação, alguém fala alguma coisa errada, a pessoa na cara mostra que deu aquela erradinha, né? Você percebe, a gente percebe. E eu olhei para o pessoal, todo mundo concentrado, falei assim, opa, não foi errado esse negócio não, tem alguma coisa aí, deixa eu entender o que está acontecendo. Chamou ainda mais a minha atenção. E aí a música voltou para a palavra cravos. E quando que as mãos de Jesus estendidas, os cravos, pim! E eu falei, gente, o que é esse pim? E aí a música deu mais uma volta e veio a terceira vez. Quando veio a terceira vez, eu descobri que o combinado da Laura com a baterista, era uma menina que tocava bateria nessa época lá na igreja de Campinas, eles tinham comprado uma bigorna e o combinado era, quando falar cravos, você bate com o martelo na bigorna para simular um barulho aos ouvidos dos irmãos. Eles não estiveram lá, mas vão entender que é o martelo no prego. Cravo, martelo, prego, mãos. Eu lembro que quando eu entendi que estava fazendo referência aos pregos nas mãos de Jesus, irmãos, eu fui tomado de um assombro no meu coração. Eu fui tomado de uma vergonha naquele culto, de uma sensação de nojo do meu pecado, de uma sensação de miséria da minha alma, mesmo sendo pastor, mesmo sendo um capelão, mesmo sendo uma liderança da igreja, mesmo sendo alguém que tem feito alguma coisa, aquilo tudo pareceu como nada naquele momento, e o meu coração se encheu de um assombro, de um coração carente da graça e do perdão de Jesus, e eu lembro que na hora eu me derramei na igreja e falei assim, Senhor, misericórdia sobre a minha vida, eu sou pecador, eu sou miserável, eu não tenho justiça, a minha justiça não é suficiente, os meus cargos não são suficientes, os meus diplomas não são suficientes para agradar ao Senhor. E aí eu me lembrei que a beleza da igreja, e aquilo ali foi tão gracioso, irmãos, é que eu tinha propiciação sobre a minha vida. Alguém que ligou o pecador ao Deus Salvador, e o nome da propiciação é aquele que estendeu as mãos na cruz. Jesus Cristo, o Redentor. Meu querido irmão, a minha oração por você, ao trazer essa mensagem para você nessa manhã, é, em nome de Jesus, que o seu coração seja tomado de quebrantamento
e gratidão por aquele que perdoou o seu pecado. Você não tem justiça, mas regozije-se na justiça daquele que foi à cruz em seu lugar. Por causa da justiça perfeita dele, nós estamos aqui nessa manhã. Na justiça de Jesus, o nosso mediador. O Deus que fez o caminho entre o homem e Deus Pai. Aquele que morreu a nossa morte para nos dar viva esperança. Aquele que nos fez, e eu acho muito bonita essa expressão, quando a Bíblia fala que fomos justificados. Nós não temos justiça, mas sobre você e sobre mim está a justiça de Cristo. E essa igreja tem um outro nome na presença do Senhor, que é a comunidade dos perdoados em Cristo Jesus. Para fazer parte da igreja, meu querido irmão, todos temos que ter uma mesma característica: ter sido perdoado no sangue de Jesus Cristo. Eu quero caminhar para o encerramento. O encerramento, irmãos, dessa mensagem, eu quero apontar aqui para uma característica que me chama a atenção, porque o texto, quando fala propiciação e lateste, a tradução ali do original grego é se assentar em misericórdia. Jesus está contando a história do fariseu e publicano, é uma história, é uma parábola, nós não sabemos se ele está relatando ali de uma oração que ele ouviu, como Deus encarnado que ele é, Deus Filho que ele é, segunda pessoa da Trindade, ou se essa história é uma história que ele contou de uma parábola, de uma história contada, que não aconteceu. Mas você sabia que na sequência tem alguém que vai desfrutar disso que Jesus falou? Abra no capítulo 19. E é interessante, você vai ver ali no capítulo 19, em especial os versos 8 e 9. Mas antes de ler os versos 8 e 9 aqui na conclusão, você conhece muito bem a história de Zaqueu, o rico Zaqueu, o maioral dos publicanos. Lembra dele? É interessante que a gente vincula muito Zaqueu à história do jovem rico. E está certo esse vínculo, porque o jovem rico fugiu e, na sequência, um rico, muito rico, aparece, que é Zaqueu, e se rende. Mas eu quero dizer para você que a história de Zaqueu também está vinculada à parábola do publicano. Veja comigo o verso 8 e verso 9. Diz assim: Jesus está na casa do Zaqueu agora nesse momento, e Jesus atendeu com graça a Zaqueu que subiu na árvore. Jesus vai para a casa de Zaqueu, e eles agora estão jantando num banquete que Zaqueu oferece. Veja, a mesa do judeu era uma mesa que ele se assentava, se inclinava. E aí no verso 8, olha as pistas que são dadas aqui que me chamam muita atenção. Verso 8 de Lucas 19. Entre mentes, Zaqueu se levantou, então Zaqueu estava se assentado, levantou e ele vai dizer: Senhor, disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Aí o texto agora diz sobre Jesus, verso 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Sabe o que é bonito nesse texto? Jesus é quem pode declarar perdão, ele é o propiciador. E Jesus aqui, ele faz aquilo que acontece lá dentro do templo no Santo dos Santos, que é a propiciação. E ilastete significa sentar em misericórdia. Olha se essa cena não é magnífica. Zaqueu está de pé e Jesus, assentado em misericórdia, declara: hoje esse homem está sendo salvo. Eu declaro salvação para esse homem, porque ele também é filho de Abraão. E sabe por que Jesus pode declarar isso? Na semana seguinte, ou naquela semana, Jesus chegava em Jerusalém. Jesus ia à cruz. E quando ele foi pendurado no madeiro, ele disse: Tetelestai. Está consumado. A dívida do Zaqueu, eu estou pagando. Como eu estou pagando também a dívida do Alexandre, do Silas, da Verônica, da Juliana, da Dona Carmen, do Gustavo, do Henrique, do Rick, da Bia. Deus, em Jesus, pagou a nossa dívida. Aproveite essa semana da Páscoa, querido irmão. Examine o seu coração. Ele se assentou em misericórdia por nós. Que bênção. Que privilégio. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, nós
glorificamos o nome do Senhor nesta hora, pela palavra que o Senhor nos permite estudar nessa manhã, início de tarde. Senhor, muitas vezes ao longo da caminhada nós acabamos entrando no modo automático e a nossa visão ela fica distorcida, porque fazemos coisas boas e nós fomos chamados para as boas obras, mas às vezes as boas obras confundem a nossa interpretação da realidade. E nós, vez ou outra, começamos a achar que somos bons. Lá no fundinho do nosso coração a gente acha que a gente está sendo bom, porque a gente está sendo melhor que os outros. E aí a gente faz igual o fariseu, compara com quem não está fazendo nada, e a gente está fazendo alguma coisa. Só que a autojustiça, ela não agrada ao Senhor, porque quando eu entro para a autojustiça, eu excluo da equação o principal dela, que é a necessidade que eu tenho de ter um Salvador, porque a minha justiça nunca vai ser suficiente. Senhor, nos dá um coração quebrantado e humilde, de mesmo tendo muitas boas obras, e nós queremos fazê-las, mas sempre chegar diante do Senhor e rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. É esse o nome que eu tenho. É essa a minha realidade, é essa a minha natureza, pecador. Mas um pecador que tem um propiciador bondoso, misericordioso, que se assentou em misericórdia, que veio a este mundo, que morreu a minha morte, para me dar a esperança de uma vida eterna ao lado dele, na justiça dele e para a glória dele. Senhor, abençoe a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Que o Senhor que observa, assiste e é aquele que é o alvo do culto, que recebe o culto, encontre aqui na Igreja Unida de São Paulo corações quebrantados como o daquele publicano. Gente rendida aos pés do Senhor, que declara que tudo o que tem e tudo o que é vem das mãos do Senhor. Assim, ó Pai, abençoa a Igreja Unida nessa semana de Páscoa, que possamos, ó Deus, de fato celebrar a verdadeira Páscoa, que é a morte e ressurreição do Redentor Jesus Cristo. E é em nome dele que estamos aqui reunidos, nessa comunidade de gente perdoada. É no nome do Redentor, o mediador, o propiciador, Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.